Olá, estamos aqui em mais um Conexão Política, já se despedindo de 2021 e chegando 2022. Ainda comemorando o nosso Natal e desejando já para vocês um ótimo ano novo. E o nosso convidado especial de hoje do Conexão Política é o Padre Eduardo Rocha. E alguns podem perguntar, mas o que o Padre Eduardo Rocha tem a ver com política? Exatamente tudo, mas não essa política partidária, não a política de disputa eleitoral, essa não, mas sim a política do bem. Recentemente, o Papa Francisco denominou de caridade política essa política necessária, né, que reconhecer o ser humano como irmão, como irmã e procurar a fraternidade e a bondade numa carta, Fratelli Tutti, não sei se eu falei certo, acho que é Tutti, o padre falou, mas depois ele vai dizer. Padre Eduardo, muito obrigado por aceitar o convite de estar conosco aqui no Conexão Política, para a gente poder conhecer um pouquinho da tua vida, você que é pároco aqui da nossa Igreja da Catedral, né, um padre muito respeitado, muito procurado, e também falar um pouco dessa parte política da Igreja, desse trabalho social da Igreja. Seja bem-vindo e muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Laércio. É uma alegria estar aqui com você, também conversando com os seus telespectadores. Nesse tempo especial, estamos já no final desse ano de 2021, um ano difícil para nós, mas também marcado pela esperança, e acabamos de celebrar o Natal, que é a festa do renovo, do nascimento de novos tempos. Toda vez que nasce uma criança em nossas casas e nossas famílias, é sempre um tempo de esperança. E poder conversar sobre este assunto, né, no programa Conexão Política, nesse tempo da oitava do Natal, para nós também um tempo de esperança e de muita alegria. E manifesto, então, o meu prazer, minha alegria estar conversando com você e sobre esse assunto, que é uma carta encíclica do Papa Francisco, que se chama Fratelli Tutti, né? No italiano antigo, né, mas também moderno, que significa todos irmãos, né, que remetendo ao pensamento de São Francisco de Assis. Com certeza, mas antes da gente falar da carta do Papa e falar sobre essa participação da Igreja no sentido de fazer o bem, de ver cada ser humano como os irmãos, eu gostaria de que os nossos internautas, telespectadores, conhecessem um pouquinho do Padre Eduardo. Quem é o Padre Eduardo? Né? Onde é que você nasceu e como é que foi essa vocação de ser padre, de servir como padre? Tá certo, eu sou natural de Maruí, pertinho aqui de Tubarão, nossa região, da Murel. Eu sou padre há 7 anos, venho de uma família profundamente católica e desde muito cedo eu senti no coração o desejo de servir a igreja, servir as pessoas, e com 13 para 14 anos eu fui para o seminário. Então sou padre há 7 anos, estou há quase 3 anos na catedral, tenho 35 anos, fiz recentemente, agora em dezembro, no dia 14, 35 anos, e nesses anos eu tenho trabalhado aqui em Tubarão, mas também estou na CNBB desde 2015, trabalhando numa assessoria nacional ligada à cultura e educação. Então, também trabalho aqui na Diocese de Tubarão e também nessa assessoria nacional na CNBB, no que toca à cultura e educação em nível nacional, em todos os 18 regionais da CNBB e também os estados todos do nosso país. E é isso, nesses tempos também trabalhei já na universidade, pastoral universitária, pastoral vocacional, são diversas áreas, né, que a gente é chamado. E conheci também o Laércio neste ano de 2021, né, o Laércio, a Quércia, e temos trabalhado e participado juntos de um grupo de casais aqui da nossa paróquia, que é a Experiência Comúnio, que o Laércio faz parte, e tem sido um tempo abençoado para todos nós. Com certeza. E, Padre Eduardo, assim, essa sua busca e essa sua saída da igreja em busca das pessoas, em busca de atender, principalmente a questão dos casais, eu posso aqui dar o testemunho que tem feito a diferença, né? Não só no nosso grupo, que o senhor participe, é o nosso mentor espiritual, mas em outros grupos, né, levando a palavra de Deus e mostrando para a gente o amor de Jesus e muitas vezes mostrando a Bíblia, né? Quando a gente faz as leituras, a gente vê que o exemplo está ali, né? Na última encontro que a gente teve ainda, nós falávamos sobre a questão da santidade e a gente viu o santo como pessoas muito longe daquilo que a gente costuma ser, mas você mesmo disse, olha, ser santo é buscar no dia a dia poder melhorar, se tornar uma pessoa melhor. Eu gostei muito dessa sua fala, porque esse grupo, né, essa experiência comum que o senhor tem feito muito bem para muitos casais, e eu sou testemunha viva disso. Mas falando um pouco também sobre a sua chegada aqui em Tubarão. Você chegou em Tubarão qual ano, Padre Eduardo?
Então, eu comecei a minha formação aqui em Tubarão. Eu vim para o seminário em 2002, quando eu entrei no seminário. Eu fiquei 3 anos aqui, eu fiz o ensino médio aqui em Tubarão. Depois eu voltei em 2009, já formado em filosofia, e trabalhei 1 ano como formador e professor no nosso seminário, professor de filosofia. Depois eu retornei em 2013, quando eu terminei a graduação em teologia, também especialização em psicologia, em eclesiologia, que é uma área da teologia, e nesse tempo também voltei a dar aula no seminário, mas comecei a trabalhar no Maitá em 2013. 2015 eu fui para o seminário, 2014 eu fui para o seminário, desculpe, 2015, perdido aqui, né? 2015 para o seminário, e 2019 então o bispo me enviou para a catedral. Né? Então estou em Tubarão agora de forma contínua desde 2014, na verdade. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho agora, conhecemos um pouquinho aí rapidamente a vida do Padre Eduardo, que serve aqui a Diocese de Tubarão, e a gente quer falar um pouquinho sobre a questão política, em especial essa questão do título e da carta política Fratelli Tutti. Da onde é que vem essa expressão? Como é que provém essa ideia? O que a política e a igreja, Padre, a política, na questão de tem a ver? Assim, no que se baseia? O Papa fala sobre a questão de fraternidade, sobre a amizade social, a preocupação do Papa nos últimos anos, né? Contextualiza um pouco para a gente entender essa relação da Igreja Católica com a questão da política através dessa carta. Olha, Laércio, nós não temos como evangelizar sem falar de política. Porque quando nós pensamos na política, e você falou no início do programa que nós não vamos falar de uma política partidária, quando nós entendemos a política a partir da sua origem, né, até mesmo a partir dos filósofos como Aristóteles, Platão, nós entendemos a política como aquela ação que busca o bem comum e a promoção da pessoa, a promoção integral da pessoa. Então, se eu evangelizo, se eu levo a palavra, e a palavra é uma palavra de salvação para toda pessoa, e busca a salvação da pessoa, nós entendemos que a política, ela comporta, ou ela faz parte também do evangelizar. Então, não existe uma oposição entre a evangelização, o ser da igreja e a política. A política, na sua radicalidade, ela busca a promoção da vida, do bem comum, a promoção, a dignidade da pessoa humana. E é justamente isso que propõe o Evangelho. Em alguma medida, o Evangelho ele dialoga com a política. Então, o Papa Francisco, assim como todos os papas que o antecederam, procuraram dialogar sempre com os atores envolvidos na política, mas também como uma proposta de trabalho, de ação, e buscando o bem comum e a promoção da dignidade da vida humana. Então, não há nenhuma contradição entre fé e política. Pelo contrário, se nós falamos de uma fé que não toca a política, nós estamos falando de uma fé alienadora. E essa não foi a posição de Jesus e não é a posição da Igreja Católica. Mas eu não estou falando de uma posição partidária. Nós não fazemos aqui escolhas de partidos, mas nós defendemos uma forma de fazer política. Obviamente, para a Igreja, no centro da política está a pessoa, a promoção da pessoa e do bem comum. Porque a evangelização busca a salvação da pessoa, e a salvação passa pelo bem comum e a promoção da vida. No centro da política está a pessoa. Eu li a carta e recebi a carta, soube da existência dela através do senhor, e até contei para outras pessoas que não sabiam da existência dela, e eu achei muito interessante essa questão assim da gratuidade, de você fazer as coisas boas por serem boas, fazer aquilo que é o bem, sabe? Praticar a política, fazer com que as pessoas possam abrir a mente, o coração, a alma, para perceber e ajudar o próximo, né? A igreja pregando essa comunhão. Essa iniciativa do Papa foi a primeira dentro da igreja? Já existe essa questão de atravessar essa fronteira além da igreja para ação prática, Padre? Fala um pouquinho disso para a gente. Então, sempre, na história da igreja, sempre. Inclusive, quando nós olhamos para Jesus, por exemplo, Laércio, agora eu vou aqui voltar ao fundamento da nossa fé. A praxis, a ação de Jesus. Ele teve posicionamentos políticos, não partidários, não é? Mas Jesus, ele se posicionou frente ao Império Romano, frente aos impostos, frente à dominação religiosa, frente à política do templo. Então Jesus ele teve posturas políticas.
Jesus ele não foi um ser apolítico, um líder apolítico. Então, o cristão ele precisa estar engajado em questões políticas. O cristão leigo ele precisa estar envolvido na política, porque nós entendemos, inclusive, o próprio Papa vai dizer, Laércio, que a melhor forma de fazer caridade é por meio da política. Então, se nós acreditamos na caridade, se nós acreditamos na promoção da vida, do bem comum, nós entendemos que a política é um excelente meio. E a igreja, ao longo dos séculos, sempre atravessou os limites da sacristia para chegar na sociedade, dialogar com a sociedade. Mas de forma muito, muito especial, eu vou falar aqui a partir do finalzinho do século XIX, né, que começa propriamente aquilo que nós chamamos de doutrina social da igreja, com uma outra carta encíclica que eu também recomendo muito, que se chama Rerum Novarum. Esta carta encíclica que ela surge no contexto da industrialização, né, Inglaterra, depois Itália, França, Alemanha. Então, nesse contexto, surge de forma organizada essa doutrina social da igreja, que é uma proposta também política, não partidária, mas de fazer o bem comum, aí pensando também nas relações de trabalho, no direito internacional, nas relações do mercado, etc. Então a igreja tem uma proposta que se chama doutrina social da igreja, e lá está expressa ao longo desses séculos como a Igreja Católica pensa a política. E nós temos uma proposta, sim. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a igreja fala sobre dialogar, né, aproximar das pessoas, conhecer, tem uma parte da Fratelli Tutti, que eu não tenho a expressão tutti igual a do Padre Eduardo, ali, tutti, né? O italiano não está bom, mas a Fratelli Tutti ela fala ali que a boa política é aquela que se coloca a serviço do bem comum, aquela que fomenta a via de um crescimento pessoal, aquela que olha com caridade. A igreja está tentando tocar naquelas pessoas que têm mandato, ou isso é um trabalho feito para líderes em todos os aspectos, Padre Eduardo? Olha, eu acredito que seja em todos os aspectos. A gente não pode pensar num programa de governo, senão num programa de Estado, não é? E é o desafio aí do nosso país, né? Pensar em programas de Estado e não de governo. Mas quando nós falamos da política, da boa política, essa é a expressão que o Papa usa, o Papa fala de que a boa política, Laércio, coloca no centro a pessoa. E daí nós temos aí uma espécie de programa político. Porque quando nós falamos da economia, e aí eu vou citar, e agora eu vou começar a dar nome aos bois, e você pode contestar, por favor, né? Quando nós falamos, por exemplo, do neoliberalismo, no centro do neoliberalismo não está a pessoa. Está o mercado, né? E aqui eu não vou dizer economia, mas o mercado pelo mercado, e é um modelo que gera exclusão, que gera bolsões de pobreza, por mais que em alguns momentos da história, sobretudo a partir da década de 70, né, nós podemos falar do neoliberalismo, teve alguns lugares de sucesso, mas de forma duvidosa. Nós falamos de um modelo em que coloca o mercado no centro e o mercado regula a vida. Inclusive, a política está a serviço do mercado. E daí nós temos a prostituição da política para o mercado. E aí poderíamos conversar até sobre o Brasil nesses últimos tempos. Mas a igreja ela tem uma proposta, e aqui eu vou dizer, contrária. No centro da política está a pessoa. Então nós temos que pensar propostas políticas, e desde políticas de governo, de Estado, modelos políticos em que contemplem eu sei que é uma expressão polêmica, mas o bem-estar social. Nós temos que pensar uma economia que favoreça a pessoa, a dignidade, a educação, a cultura, os direitos básicos da pessoa. Então, a boa política, a que fala o Papa e que você mencionou, no centro está a pessoa, não o mercado. E nós vamos entender que o mercado ele está a serviço da promoção da dignidade humana. Como que a gente pode alcançar, né? O que é quando se fala em promover o bem comum, Padre Eduardo, o que é pensar? É dentro da sua comunidade, é dentro do seu trabalho, é dentro do seu... Como é que se alcança essa questão de promover o bem comum que tanto o Papa fala? Então, aí entra um conceito aqui que o Papa trabalha, que é a questão da amizade social. Perceber de que a vida humana, ela sempre tem um valor que é inalienável, um valor infinito.
o mercado pelo mercado, ele obviamente não dá um valor para uma vida, mas segrega vidas, e sem muita dificuldade. Quando nós falamos desta amizade social, Laércio, o desafio é compreender a pessoa como um ser de dignidade, um ser que por si tem um valor absoluto. E isto leva as pessoas a mudarem a forma como interagem, né? Inclusive, num dos capítulos aqui, o Papa Francisco, ele usa uma passagem da Bíblia que é a parábola do bom samaritano, né? Que é uma parábola extremamente conhecida e fala de um homem que estava viajando, que cai na mão de assaltantes. Esse homem fica sem os seus pertences, todo machucado à beira do caminho. É o excluído, é o marginalizado. Passa um sacerdote, passa um levita e de repente passa um samaritano que estava em viagem, que tinha compromissos, mas ele se detém naquela pessoa, naquela dor, porque o viu como pessoa. Naquele momento ele estava aleijado, ele estava possivelmente nu, no que nos faz entender a palavra, estava sem bens, ou seja, totalmente destituído de beleza, mas aquele samaritano vê naquele homem, totalmente à margem, diz a palavra que ele estava na sarjeta, como um ser de dignidade. E por isso ele devota tempo, recursos, né, e usa dos seus próprios bens para conferir àquele homem a recuperação da sua vida, porque a vida tem valor. Então, a boa política em que a pessoa está no centro, ela tem como desafio uma mudança de perspectiva do nosso olhar, né? A vida humana como um valor absoluto. Quem é o teu próximo? Aí está, eu ia chegar nisso. Você leu mesmo aí, né? A pergunta, quem é o teu próximo? Né? Ou então, e agora eu vou usar uma outra... E ela é individual, né? Porque para cada pessoa, né? E a gente essa parábola eu conheço, até porque ela é bem conhecida, né? E a gente fica fazendo essa reflexão, quem é o teu próximo? Daí até uma outra passagem bíblica que o Papa Francisco também gosta muito, que é aquela cena lá do Gênesis, quando Caim matou Abel, né? E daí Deus, aqui uma linguagem, claro, poética, Deus procura Caim e faz uma pergunta: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? É uma pergunta, Laércio, que nos desconcerta. Onde está o teu irmão imigrante? Onde está o teu irmão desempregado? Uma outra parte que eu achei bem bacana é que diz que a Fratelli Tutti, ela chama a ser parte ativa na reabilitação da sociedade ferida, das sociedades feridas. Eu achei assim muito bonito isso, assim, muito profundo, né? De Jesus nos convidando a buscar, a curar, né? E ali tu vai passando os capítulos depois, a gente está falando aqui do primeiro capítulo, né? As sombras do mundo fechado. Eu acho que é essa a primeira parte, né? Mas ele vai até o 7º, 8º, quando fala da importância do perdão também. Eu acho muito completo isso, né? Muito mágico, né? Exatamente. Nós vivemos um tempo, eu diria também marcado pelas contradições e pelas sombras, como aqui fala o Papa Francisco. Basta pensar na crise migratória que antecedeu esta pandemia, né? Pensemos, por exemplo, algo bastante antigo aqui, os nossos brasileiros ou latinos tentando entrar nos Estados Unidos, um país que se diz profundamente cristão. Depois, uma Europa, berço do cristianismo como nós o temos hoje, e que vários países fechando as suas fronteiras, e dessa pergunta, onde está o teu irmão? Então, é curar também as relações sociais, né? Curar as relações políticas, de interação entre as nações, para fazer esta boa política em que a pessoa está no centro, né? Até nesses tempos nós conversávamos, Laércio, sobre a crise migratória. E daí, não sei se tu recordas, nós conversávamos sobre, por exemplo, em relação à Bélgica, né? E hoje nós sabemos a quantidade de africanos desejando ir para países da Europa, inclusive a Bélgica, e sobretudo congoleses, né? E num primeiro momento a gente pode dizer assim, essas pessoas elas estão indo e vão porque esses estados, esses países atingiram
eu diria, um nível na sua economia, no seu bem-estar social, que desperta a atenção desses países em que a pobreza, em que a miséria, e muitos têm uma postura, inclusive aqui na nossa região, com a presença de venezuelanos, haitianos, ganeses, senegaleses, em que dizem, poxa, a gente atingiu um progresso tal que agora eles vêm se aproveitar daquilo que nós conseguimos, né? E daí eu conversava, né? Pensemos, por exemplo, na Bélgica, naquilo que Leopoldo II, que foi rei da Bélgica, aquilo que ele impôs ao Congo, né? É uma política de total exploração, de mutilação das pessoas por não conseguirem render, por não conseguirem produzir, por não conseguirem extrair ao máximo possível os recursos do Congo, né? E na verdade ele roubou praticamente tudo aquilo que o Congo tinha, sabe? Recursos minerais, recursos humanos, recursos vegetais, enfim, ele devastou o país. É como se eles viessem agora e dizer, olha, agora viemos aqui, precisamos de ajuda porque vocês nos exploraram. Não, é mais ou menos assim, olha, nós estamos aqui porque a riqueza que vocês têm aqui veio lá do nosso país, então agora nós estamos aqui querendo cobrar conta, né? O início do século XIX da Bélgica foi o período áureo, né, da Bélgica, mas por conta da exploração do Congo, por exemplo, um dos países. Então, a grande questão, nesse momento da crise migratória, é uma questão política. Onde está o imigrante? Né? Onde está a pessoa que precisa migrar? Né? Então, são questões que envolvem aí opções políticas, envolve visões de mundo, concepção de ser humano, e a igreja não pode ficar calada. Aqui ele fala, né, no capítulo 4, ele fala sobre incluir todos os estrangeiros, não só aqueles que trazem benefícios. Né? Também achei bem interessante, ou seja, poder em diferentes países, né, tanto aqueles que são mais desenvolvidos ou não, mas olhar com aqueles que mais precisam, né, fazer com que esse lado humano, né, como você falou, seja priorizado, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui também, Padre Eduardo, sobre a questão seguinte. Sobre os três, nós tivemos aí dois papas, o Papa Bento XVI, os dois últimos papas, né? O atual, Papa Francisco, e o Papa Bento XVI. Eu queria que botasse na tela daqui depois os dois para mim. Queria que tu falasse um pouco sobre o Papa Bento XVI. Qual foi a importância dele no processo da igreja, Padre Eduardo? Assim, foi uma passagem diferente, porque geralmente os padres ficam um período maior, né? E como é que foi essa passagem do Papa Bento XVI? Eu queria que falasse sobre o Papa Bento XVI, depois o Francisco e o João Paulo II. Então, o Papa Bento XVI, ele renunciou, e de fato na história da igreja fazia muito tempo que um Papa não renunciava, né? Teve outro na história? Teve, eu não lembro aí agora, Laércio, em que época. Depois o meu assessor eclesiástico poderá me ajudar, mas já teve um Papa aí que renunciou, acho que fazia mais de 700 anos, 500 anos que um Papa não renunciava. Primeiro aqui, uma lição de humildade, não é? Então ele estava, o papado tem uma representação política também, e o Papa Bento XVI ele renuncia no momento da sua vida em que ele percebeu que não tinha mais forças para aquilo que o papado exigia dele. Agora, o Papa Bento XVI, primeiro, ele foi muito injustiçado pela mídia. Né? O antecessor dele foi um Papa extremamente carismático, João Paulo II. João Paulo II era um Papa que... Como é que era o nome do Papa João Paulo II? Karol Wojtyła, polonês, né? E era um Papa que tinha formação no teatro, na música, então era um homem dotado de muitos dons e era extremamente carismático. De repente veio o Bento XVI, que é um Papa alemão, rosto um pouco fechado. Depois, o Papa Bento XVI, a sua vida na igreja foi uma vida acadêmica, né? Um grande intelectual, inclusive aclamado por aqueles que não estão ligados à igreja como um dos grandes intelectuais vivos da humanidade. E ele contribuiu imensamente com a igreja, até mesmo antes de ser Papa, né? Mas durante os seus anos de papado, que, se não me engano, foram 6, 7 anos, né, como Papa, ele conseguiu dialogar com o mundo. Né? Por ser um homem de grande cultura, ele conseguiu alargar as fronteiras, por assim dizer, inclusive dialogando com grandes nomes do ateísmo, como Jürgen Habermas, né, que é um filósofo ateu, Paulo Flores d'Arcais, que é um
filósofo ateu italiano. Então ele foi capaz de ir ao encontro para dialogar, né? Para refletir sobre a vida, questões fundamentais. Depois, um dos grandes problemas que o Bento XVI enfrentou foi a pedofilia. Né? Foi uma época muito difícil na igreja, escândalos em todo o mundo, Estados Unidos, Europa, também América. E o Papa Bento XVI, por mais que a mídia foi muito injusta com ele, mas nos anos de papado, ele fez questão de trazer essa dificuldade, que não é só da igreja, a pedofilia ela está aí na história da humanidade, mas que também, infelizmente, está presente na igreja, e colocá-la à luz do dia. Né? É uma dificuldade que, de fato, a igreja tem. Então, o Bento XVI ele procurou mecanismos para prevenir isso dentro da igreja, também tolerância zero para compadres, bispos religiosos, leigos, em que encobriam, né? Inclusive durante o seu papado, ele depôs mais de 300 bispos, se eu não estou enganado. Então, foi um homem brilhante no seu tempo, eu diria, era a pessoa que a igreja precisava no momento certo. Não compreendido por muitas pessoas, mas que soube responder às necessidades do tempo em que foi Papa. Né? O ato de renúncia, no seu modo de entendimento, Padre Eduardo, foi um grande gesto para a igreja no sentido de desapego, no sentido de humildade. É assim que o senhor avalia? É assim que eu avalio. É claro que a gente nunca consegue, Laércio, medir tudo. Né? Eu acho que o tempo nos dirá. Muitas pessoas falam talvez da incapacidade dele de lidar com outros problemas, né, dentro e fora da igreja, por conta da sua idade avançada, ou a suma incapacidade mesmo, mas nesse primeiro momento eu destaco a humildade dele. Né, e de fato se resignou, está numa casa no território do Vaticano, e não interfere na igreja, né, às vezes dá entrevistas muito discretas, sempre em comunhão com o Papa Francisco, e é um homem brilhante, é um grande intelectual e com uma vida santa. Um grande intelectual com a vida santa e, no seu entendimento, ao seu tempo, fez a sua parte. Vem o Papa Francisco. O Papa Francisco tem muita semelhança com o Papa João Paulo II na sua avaliação, assim. Eu vejo algumas pessoas achando esse carisma, sabe, essa facilidade de se comunicar, essas frases, né, marcantes. Como é que você avalia o Papa Francisco em si e essa comparação com João Paulo II que eu vejo alguns fazendo? Olha, em primeiro lugar, o Francisco, ele é latino-americano. Então é alguém que aqui na Argentina, depois Buenos Aires como bispo, esteve sempre muito próximo das pessoas, usava o metrô, ia para a periferia, nunca esteve distante das pessoas, e depois ele tem uma facilidade muito grande para se comunicar. E ele se comunica não somente verbalmente, com gestos. Né? Eu lembro que quando no balcão do Vaticano, da Basílica de São Pedro, quando ele foi anunciado, ele não estava com as roupas tradicionais em que os papas apareciam, senão com esta que está aparecendo aqui na imagem, a roupa branca, chegou dando buonasera, né, um gesto que ninguém esperava, humildemente se inclinou e pediu oração. Então o Papa Francisco, ele se comunica muito por meio de gestos, e João Paulo II também fazia isto com muita facilidade, né? Com a mídia, com os jovens, e o Papa Francisco, ele se aproxima muito de questões delicadas para o nosso tempo, né? E com uma humildade, com uma facilidade grande. Por exemplo, as questões ambientais que estão aí, inclusive ele tem uma outra carta encíclica que se chama Laudato Si, que é uma das grandes, uma das grandes heranças aí do legado do Papa Francisco. Depois ele toca questões como a família, a questão dos homossexuais, e fala isso com muita delicadeza, com muita sensibilidade, de forma muito humilde. João Paulo II, ele foi eleito Papa, se não me engano, em 78 ou 79, o meu assessor eclesiástico está com dúvida também, né? Mas eu acho que foi 78. Nada como o Google. Que não o Google resolve tudo. Google 78. Também. E João Paulo II é um Papa polonês. E como Papa polonês, ele veio de um país em que o comunismo foi um desastre, né? Foi um desastre em todos os lugares, né? E ele teve aí o primeiro grande mérito de ser um dos grandes responsáveis pela queda, né, do comunismo no leste europeu, e politicamente ele teve uma influência muito grande.
Depois foi um Papa que viajou o mundo todo, né? Então se aproximou de lideranças políticas, questões fundamentais também da própria igreja. Então também foi um Papa, eu acho que deu respostas para o seu tempo. Com certeza. Deixa eu fazer um outro questionamento aqui, Padre Eduardo, relativo à questão da igreja com os temas. Você falou da coragem do Papa Francisco de encarar alguns temas que muitas vezes não são fáceis, mas que ele tem clareza de posicionamento. A questão é a seguinte: é impressão minha ou me parece que a igreja se aproxima, que o Papa Francisco dá uma orientação para os padres, para a sua igreja, para os líderes, procurar mais as pessoas? Eu vejo ações, não só as suas, né, que é um exemplo aqui, mas de outros, procurando a igreja, saindo da parte institucional da igreja, da missa, que é importante ir, o padre sempre cobra, tem que ir na missa, que é importante, né, levar a família e ouvir a palavra de Deus, mas a participação da igreja em si, nessa questão social, nessa questão do dia a dia das pessoas, de buscar, né, a nossa própria experiência comum, como você falou, é um exemplo disso. O Papa Francisco incentiva de fato isso? Incentiva. Nós usamos muito uma expressão do Papa Francisco, Laércio, que se chama Igreja em Saída. O Papa Francisco, desde quando ele assumiu o pontificado, ele fala de uma igreja que precisa sair da sacristia e ir até onde a vida acontece, né, no dia a dia das pessoas, nas realidades nas quais elas estão inseridas. Aí mundo do mercado, da política, da educação. Né? E ele vai dizer assim: eu prefiro uma igreja acidentada, enlameada por ter saído, do que uma igreja cheirosinha, perfumada, que ficou na sacristia de forma cômoda nas suas estruturas burguesas. Forte isso. É forte. Então eu prefiro uma igreja acidentada, enlameada, porque saiu, foi ao encontro das pessoas. E é o nosso desafio, né? Nós precisamos estar próximo das pessoas. Inclusive tem uma outra frase que eu gosto muito do Papa Francisco, ele diz que nós pastores, pastores, né, nós temos que ter o cheiro da ovelha. E como que a gente tem o cheiro da ovelha? Estando próximo dela, não é? Então não tem como eu ser padre, eu sou pastor da minha comunidade, vivendo longe das pessoas, das realidades existenciais dos meus fiéis. Existenciais, mas também realidades econômicas, políticas. Eu tenho que saber como que é a vida do dia a dia, né? E eu vou falar ao coração das pessoas, tanto mais eu estiver próximo dessas pessoas. E o Papa Francisco, ele tem esse estilo. Né? Em Buenos Aires ele pegava o metrô, né, passa muito próximo do palácio dele, lá em Buenos Aires, da Catedral de Buenos Aires, e ia para as favelas, que agora tem uma expressão em espanhol que eu não recordo, para as favelas, e ficava lá a manhã toda. Inclusive, quando se fala de amizade social, também surge desse contexto latino-americano, da sua experiência em Buenos Aires. E ele nos desafia, então, a estarmos mais presentes na vida das pessoas. E a finalização da carta, dessa carta encíclica, padre, ela fala em dois temas que eu acho bastante interessante. A questão da importância da religião a serviço, da fraternidade a serviço do mundo, e fala sobre a questão do perdão, assim, dos percursos de um novo encontro, né? E aí tem uma parte que me chama, que eu queria a tua contribuição, Padre Eduardo, que fala sobre a questão do perdão e da reconciliação, né? Me parece que a pessoa que quando que dá o perdão, muitas vezes ela fica tão leve, tão mais fácil de não cair naquele ciclo de vingança, de não entrar em discussão. Parece que quando a coisa se funda no amor, na justiça, a coisa melhor. Parece que não só quem libera o perdão muitas vezes fica tão mais satisfeito, mais contente, mais leve do que... É uma impressão ou isso realmente acontece? Não, é real isso. Eu sempre digo, Laércio, perdoar é um processo de libertação. Quando eu não perdoo, eu fico atrelado, preso àquela pessoa que não perdoou, por exemplo. É como se eu carregasse um cadáver, né? Eu amarro a pessoa ou aquela situação e carrego aquele peso comigo todos os dias. E quando eu exercito o perdão, eu me liberto daquela situação. Não é esquecer aquilo que aconteceu, né? Mas é viver de forma livre. Por isso, quem perdoa sempre, Laércio, são pessoas livres. Pessoas que não são livres não perdoam. Elas não sabem o que é perdão. Porque elas sempre ficam amarradas naquelas situações e às vezes, a todo momento, elas ficam ressuscitando os mortos, né? Dizem que perdoaram, mas trazem questões do passado. E o Papa fala na política, é importante este perdão também histórico,
né? Esse perdão nas relações, nas interações, Entre povos, povos, nações, para que esta amizade social seja possível. Duas pessoas não podem ser amigas se elas não são capazes do perdão, da reconciliação. Então é preciso um perdão e uma reconciliação entre economia e política, né? Entre bem comum e, quem sabe, programas de governo, de Estado, etc., né? E isso é fundamental para esta amizade social, para esta fraternidade a qual nos chama o Papa Francisco, né? E é um processo de cura nas relações sociais, cura na concepção da própria política, da economia, esta dimensão do exercício do perdão e do amor. Como é que foi a questão da igreja? Agora a gente falou bastante sobre a carta. Eu tinha alguma pergunta, uma curiosidade até. Como é que foi esse período para a igreja na questão do coronavírus, com todas as dificuldades, né, do trabalho da igreja, não só dentro da igreja, mas fora também, e qual é a expectativa no próximo ano, né? A gente está aí com a vacinação a todo vapor, em alguns locais ainda, alguns países, principalmente aqueles que não se vacinaram, temos algumas dificuldades e desafios, mas vai passar, né? Hoje está melhor do que ontem e vai ficar cada dia melhor. Qual é a expectativa da igreja, qual os seus trabalhos? Esse contato pessoal, esse calor humano fez falta, Padre Eduardo, sabe, para os fiéis, para as pessoas como é que o senhor encarou tudo isso? Como é que vê a igreja nisso tudo? Fez muito, muito, porque nós evangelizamos pela aproximação, sobretudo, né? Claro que hoje a gente nós temos os meios de comunicação, a internet, rádio, TV, só que a evangelização é sobretudo um encontro pessoal, é encontro, né? E quando nós não nos encontramos é difícil meditar a palavra, partilhar a vida. E nós vemos agora 2022, estamos às portas de 2022, hoje dia 29 de dezembro, nós vemos com muita esperança, a vacinação aí avançando, inclusive os papas deram um bom exemplo, foram quase os primeiros aí a tomarem a vacina, serem vacinados, apoiando a vacinação, então é sinal de esperança, sim, né? Eu gostaria, né, ainda, Laércio, de falar de que quando nós, aqui um padre falando de política, agora fugindo um pouquinho da sua pergunta, porque nós acreditamos na boa política, né? A igreja não diz, né, não me convida como padre a ser candidato a prefeito ou a vereador. Agora, como padre, Laércio, eu tenho a missão de despertar nos leigos, na minha comunidade, boas lideranças que acreditem nesta política, em que a pessoa está no centro, em que busque a promoção do bem comum, da dignidade da pessoa humana. E esses valores são fundamentais para nós, são valores do Evangelho, são valores que Jesus viveu. Então, quando um padre se aproxima ou fala de questões políticas, ele não está distante do Evangelho. Não tem como ignorar. Eu, como padre, não posso ser apolítico. Eu estaria traindo a memória de Jesus. Então, estar aqui com você é uma alegria. Eu fico muito grato pela participação aqui. Lembrar esta verdade. Por eu ser cristão, eu preciso ser político. Eu preciso estar próximo daqueles que exercem também a política partidária, que ela não é má, ela é necessária. Agora nós precisamos tornar a política partidária virtuosa, que promova o bem comum, que esteja alinhada a política aos valores do Evangelho. Então tem tudo a ver fé e política. Fé e política, Evangelho e política. Não tem como separar. Agora nós estamos falando aqui de partidarismo. A igreja tem a sua concepção de política, tem a sua visão. Em alguns países, né, adotam, inclusive, a doutrina social da igreja, e aí nós poderíamos, quem sabe em outra oportunidade, falar da social-democracia. Nós temos alguns partidos, inclusive no Brasil, que se apoiam e têm como base a social-democracia, doutrina social da igreja, alguns partidos que estão aí em alta no nosso país, e que em alguma medida buscam se aproximar daquilo que a igreja ensina. Então nós acreditamos nessa política e por isso que um padre fala de política. E às vezes tem que falar na igreja, porque para alertar os fiéis sobre a importância do voto, e foi as duras penas que nós conseguimos votar. Depois, a igreja não pode ser, desculpe a expressão, um curral político, né?
porque os meus fiéis, eles não podem, eu não posso indicar voto, eu não devo. Se eu faço isto, eu estou ignorando a capacidade deles de pensarem, né? Agora, eu como padre, eu tenho que partilhar os valores fundamentais que devem estar presentes em qualquer político ou em qualquer partido. Eu preciso oferecer critérios para que os fiéis possam, de forma consciente, livre, decidirem. Então a Igreja Católica não vai apresentar candidatos. Não vamos dizer vote no candidato A, B ou C, mas nós vamos apresentar critérios que devem estar bem presentes nesta boa política que fala o Papa Francisco. Isso eu diria que é minha missão, eu não posso fugir dela. Quando a gente fala aqui, por exemplo, da política em si, como você está falando, nós estamos falando de que política é a arte de fazer o bem, né? E tem um professor meu que diz, política, ele completou a frase, política é a arte de fazer o bem, inclusive com recurso público. Fazer com que o recurso público, não tem nenhum pecado nisso, transformar a vida das pessoas, ter propósito, né? A gente precisa entender isso, que o resultado final, né, do processo é mudar a vida das pessoas, é fazer com que as coisas aconteçam, e se as pessoas boas não se envolvem, né, o padre colocou muito bem aqui, achei interessante, nunca tinha ouvido essa fala, mas você não vai orientar o voto e não vai fazer o julgamento em quem tem que votar, mas você pode dizer qual é o modelo e aquilo que tem que ser feito. E eu tenho um professor chamado Tadeu Comerlato, que ele disse que se pudesse, ele faria uma Constituição que teriam só 2 artigos. Eu não sei se tu tens aí depois. Dá uma olhadinha para mim aí. Primeiro, todo cidadão que habita esse país ficará expressamente proibido de fazer para as outras pessoas aquilo que ela não gostaria que as outras pessoas fizessem para si. Artigo 2. Artigo 2º. Todo cidadão fica autorizado a fazer para as outras pessoas tudo aquilo que elas gostariam que você fizesse a elas, revogadas as disposições em contrário. Quero te agradecer por estar aqui comigo, Padre Eduardo. Eu tenho uma admiração, um respeito muito grande pela tua pessoa, por tudo que tu faz aqui pela nossa paróquia. Desejar para o Senhor um 2022 com muita luz, muita sabedoria, e que o Senhor continue sendo, como é para mim, para muitos casais, para muitas pessoas da nossa paróquia, né, e para muitos que nos ouvem, porque eu tenho podcast, né, eu sou fã, todos os dias assisto lá no Spotify a tua palavra, começa a minha manhã sempre ouvindo a tua palavra, que tu continue sendo luz, que tu continue sendo um farol iluminando a vida dos fiéis da nossa Igreja Católica. Muito obrigado pela honra da tua presença. Eu que agradeço, Laércio, e finalizo dizendo, quando nós padres falamos de política ou nos aproximamos dos políticos, nós não procuramos ser corporativistas. Nós nos aproximamos para, sobretudo, daqueles que nos dão espaço para falar dessas preocupações que são legítimas. E por isso todo padre, todo pastor, não deveria se aproximar de forma interesseira, corporativista, subjugar a democracia. Graças a Deus o Estado é laico e que continue sendo laico, mas nós nos aproximamos porque acreditamos de que a política é a melhor forma de fazer caridade. Nos aproximamos e falamos de política porque acreditamos que é um excelente instrumento de todos os tempos para promover a vida e o bem comum. E eu agradeço esse espaço para poder partilhar essas ideias. Que Deus abençoe você, abençoe esse ano que está chegando, né? Já estamos quase no Réveillon, então muito obrigado a você que assistiu, acompanhou, e que Deus nos abençoe, nos dê a graça de um ano de 2022 muito melhor do que foi o ano de 2021, e que seja um ano de esperança, de renovação para todos nós. Muito obrigado. Amém, Padre Eduardo. E o Conexão Política volta agora só em 2022. Em janeiro a gente está de volta. Um grande abraço a todos.